a conduta de Joseph Rutherford, que estava chamando a atenção. Como assim? Com a eliminação daquela doutrina do desenvolvimento do caráter, estão lembrados? Crescia cada vez mais a ênfase sobre a pregação. Era isso que Rutherford tinha focado. Mas preocupar-se com a semelhança da personalidade de Jesus não era algo em evidência. Em 1926, George Fisher quase desassociou o juiz. Em 1927, Karl Prosser havia conduzido Rutherford bêbado até a tribuna no Congresso lá no Canadá. Em 1928, o The Messenger publicava uma foto do presidente com um dos seus Cadillacs, que, segundo William Van Amberg, eram doação de amigos. E em 1929, a cereja do bolo, a mansão Bet-Sarim. A Torre de Vigia, de 15 de março de 1929, na página 93, trazia impresso uma palestra de rádio de 5 minutos que Rutherford havia feito. O título era Quem são os piores inimigos de Deus? E este pequeno discurso de Rutherford começava citando 1 Coríntios 6, 9 e 10, que nós conhecemos bem sobre o que fala. E afirmava ali que o clero tinha tomado uma posição firme contra esses vícios em seus esforços missionários. Daí, Rutherford passou a dizer: as pessoas que cometem essas ofensas são pecadoras, mas não são as pessoas mais iníquas da terra, nem são os piores inimigos de Deus. Em muitos casos, eles não são inimigos de Deus, e sim vítimas de circunstâncias, ambiente ou educação e treinamento impróprios. Muitas vezes eles são tolhidos por fraquezas carnais, diante das quais são impotentes para resistir. Muito raramente, eles têm qualquer concepção adequada das leis de Deus e, portanto, não percebem quão flagrante é seu pecado aos olhos de Deus. A Bíblia chama essas pessoas de pecadoras, mas não as chama de iníquas. Estranho esse discurso, vocês não acham? Porque Rutherford está dizendo que os clérigos estão preocupados com a conduta dos seus missionários e estavam enfatizando em terem uma boa conduta. Mas Rutherford faz algo completamente oposto. Ele está dizendo que as fraquezas da carne são normais e que alguém cometê-las só faria com que a pessoa fosse pecadora, mas não iníqua. Será que Rutherford está querendo nos dizer alguma coisa sobre a conduta dele? Note o que ele foi mais explícito na Torre de Vigia de 1º de setembro de 1929, na página 271. O presidente da Sociedade Torre de Vigia passa então a falar mais detalhadamente sobre as fraquezas da carne, como se estivesse falando das suas próprias. Vejam se vocês têm essa mesma percepção. Ceder às fraquezas herdadas ou adquiridas da carne não é o pecado que conduz à morte. E, no entanto, o diabo levou todos a acreditar que mentir, roubar, praguejar, cometer adultério, embriagar-se ou perder a calma ou qualquer outra das longas listas de fraquezas carnais constitui o pecado que leva à morte. Mas, pelo contrário, todas estas coisas são perdoáveis. Isso explica por que Davi pôde ser chamado de homem achegado ao próprio coração de Deus. Seu coração era leal, mas sua carne era fraca. E aí, o que vocês entenderam dessa explicação da Torre de Vigia? Não lhes parece uma certa confissão do juiz? Porque ele fora acusado de embriagar-se muitas vezes. E a gente sabe que isso de fato acontecia. A gente sabe também que ele não era uma pessoa muito calma.
mas sim grosseiro com muitas pessoas. E sobre a questão de mentir, praguejar, cometer adultério, Rutherford também foi acusado dessas coisas. E são justamente essas que ele está citando na Torre de Vigia. Muito provavelmente, Rutherford estava escrevendo sobre as suas próprias fraquezas, assim como as de outros. Ele era a pessoa mais destacada na sociedade Torre de Vigia, de modo que os olhos de todos sempre estavam sobre ele. E os mais próximos do juiz eram testemunhas de hábitos condenáveis de conduta. Mas, como a obra crescia, será que Jeová fazia vista grossa à característica personalidade grosseira de Rutherford, até hoje dissimulada pelo corpo governante, ao citá-lo, mas impossível de não mencionar nas biografias dos irmãos antigos? Os que viviam no Betel de Brooklyn sabiam da linguagem do presidente e de suas bebedeiras, e até tentavam esconder isso do público em geral. Se Karl Prosser, Walter Salter, Olan Moyle sabiam disso e não suportaram mais, você acha que Macmillan, Van Amberg, Fred Frantz e Clayton Woodworth ignoravam essas características do juiz? Ou simplesmente eles faziam vista grossa, porque, afinal de contas, Rutherford era o escolhido por Jeová e os frutos estavam ali para todos verem. A organização estava crescendo. Não é isso que eles diziam? Então, não vamos olhar para a conduta do juiz. Provavelmente, o juiz tinha uma amante. Sim, gente, não há como nós provarmos isso, mas as evidências indicam isso. Por quê? Porque a esposa de Rutherford, Mary Rutherford, ela vivia separada dele há muito tempo, pelo menos desde 1925, e ela era uma mulher conhecida por ser inválida. E Rutherford tinha também uma secretária / estenógrafa lá em Beth Sarim, chamada Bonnie Boyd. A famosa Bonnie Boyd, que muitas ex-testemunhas de Jeová acusam o juiz. Mas quem foi esta mulher? Bonnie Boyd, ela ingressou em Betel muito jovem, aos 20 e poucos anos, e ela era experiente na arte da estenografia. Para que vocês possam entender o que é estenografia, significa escrever de maneira rápida aquilo que alguém está falando, mas não escrever com todas as letras. A arte da estenografia envolve vários símbolos que resumem as palavras e as frases que alguém está dizendo, de modo que, se alguém está começando a construir um discurso, andando para um lado e para o outro, falando extemporaneamente, a pessoa consegue anotar o mais rápido possível para acompanhar o raciocínio de quem está falando. Então a Bonnie Boyd já tinha essa experiência antes de ingressar em Betel. Há algumas fontes que dizem que ela ingressou em 1923 com 16 anos, mas isso não é verdade. A questão é que Bonnie Boyd mentia a respeito da sua idade, e isso foi comprovado ao se comparar diferentes jornais e até mesmo o censo na cidade dela. Mas Bonnie Boyd relatou aos jornais, depois que Rutherford morreu, que ela acompanhava o juiz nas reuniões anuais que ele tinha ao redor do mundo, e isso por quase 20 anos. E essas reuniões levavam de 6 a 8 semanas na Europa, e depois também em Beth Sarim, em San Diego, na Califórnia. Algumas semanas após a morte de Rutherford, o jornal The Union de San Diego, de 18 de fevereiro de 1942, a citou como sendo sua filha adotiva, em virtude dela estar com ele continuamente desde os 16 anos. Então, a questão da idade da Bonnie Boyd é algo bem complexo, porque ora se diz que ela tinha menos idade, ora se diz que ela tinha mais idade. Mas a verdade é que ela era realmente jovem
e estava acompanhando Rutherford para muitos lugares. Era sua estenógrafa pessoal. Lembrando que ela entrou em Bethel em 1923 para ser estenógrafa de William Van Amberg e depois foi escolhida para ser a secretária pessoal de Rutherford. Mas a questão é, por que o presidente da Sociedade Torre de Vigia levaria uma jovem inexperiente para ser a sua companheira constante? Por que ele era tão generoso e carinhoso com ela a ponto de pensarem que fosse sua filha adotiva? Muitos betelitas, após a morte do juiz, disseram que ele e Bonnie Boyd tiveram um envolvimento amoroso. Mas, em 1938, Bonnie Boyd se casou com o milionário William Hatt, herdeiro de um dos fundadores da Coca-Cola. Sim, gente, as Testemunhas de Jeová e a Coca-Cola têm uma relação de longa data. Na verdade, quem se casou com Bonnie Boyd foi William Hatt Jr., que mais tarde se tornaria um dos diretores da Sociedade Torre de Vigia. Mas o seu pai, William Hatt, foi um dos homens que era químico e sabia a fórmula da Coca-Cola. A Sociedade Torre de Vigia chegou a mencionar esse casal, Bonnie Boyd e William Hatt, ao menos uma vez nas publicações, especificamente no Anuário de 1976. Ali é falado sobre a personalidade de Rutherford, e quem fala isso é a própria Bonnie Boyd, só que a Torre de Vigia não usa o nome dela, mas se refere a ela como a irmã Hatt, esposa de William P. Hatt, falando sobre o tabernáculo que existia lá desde o tempo de Rússio. Ali a experiência mostra que o tabernáculo ele era uma antiga igreja episcopal que a Sociedade Torre de Vigia comprou. E ela se lembra de um evento ocorrido em 1924. Ali ela menciona que no tabernáculo havia uma tribuna, ou um púlpito, como se diz, muito alto, praticamente com 6 metros de altura a contar desde o chão. E que quando o orador chegava lá para fazer discurso, as pessoas de baixo só avistavam a cabeça dele. E que Rutherford chamava aquele lugar de coxo de cavalos, porque só aparecia a cabeça. Então, a esposa de William Hatt Jr., a Bonnie Boyd, cita no Anuário de 76 que Rutherford se negou a dar discurso naquele local e abalou os irmãos por descer e colocar-se no mesmo nível deles. Os irmãos ficaram admirados da humildade de Rutherford. Em 1924, Rutherford teria 55 anos e, em contraste, Bonnie Boyd, 20 e poucos anos. Lembrando que William Hatt, filho de um dos donos da Coca-Cola, já havia se casado uma vez e se separado. A Bonnie era sua segunda esposa e depois ele teria uma terceira esposa após ela morrer em 1979. Mas dizem que a própria Bonnie Boyd pediu que William Hatt se casasse com a moça que cuidava dela quando ela estava doente, porque ela não queria que William Hatt sofresse após a morte dela. E foi o que aconteceu. Ele se casou pela terceira vez com a cuidadora de Bonnie Boyd. Mas vamos então falar sobre Beth Sarin. Por que nós falamos sobre Bonnie Boyd? Você vai entender, porque ela frequentava muito aquela casa e teve uma participação muito importante na compra de Beth Sarin.